O tema do De Bem com a Vida agora é a morte da morte. Não se assuste, porque não é um filme de terror, apenas do inexorável avanço da ciência. Para abordar o tema, nós recebemos de Bem com a Vida o professor Fernando Potti, que é CEO da GBG Senior Tech Ventures. Como vai, professor Fernando? O senhor nos fala de onde? Olá, Cris. Eu falo aqui do Rio de Janeiro. Que bom recebê-lo no De Bem com a Vida, professor Fernando, e de imediato eu lhe pergunto, como assim? A morte vai morrer? É super legal, né, Cris? É interessante quando a gente coloca e pensa esse tema na sociedade atual do século XXI, essa sociedade digital que nos apresenta tantas tecnologias e permite que essa longevidade ela aumente cada vez mais. E se nós compararmos no século XX, a gente já dobrou a nossa longevidade. No início do século XX, né, em 1900, as pessoas viviam, em média, 40, 45 anos, e a gente está chegando, né, exatamente nesses momentos, a 75, 80 anos, em média. Então, a tendência é que a gente duplique de novo essa nossa longevidade. Então, já nasceu a pessoa que vai viver 150 anos. A ideia é que a gente possa viver cada vez mais, e o nosso desafio, Cris, é como manter a qualidade de vida. E como nós podemos imaginar que ferramentas, que técnicas são essas que poderão ampliar a nossa longevidade e guindá-la a uma condição de longevidade feliz? É muito boa a pergunta, porque o que acontece? Cada vez mais você vai ter uma população sênior em crescimento constante. No Brasil, nós já somos quase 15% da população, a gente gira em torno de quase 2 trilhões de reais na nossa economia e temos que apresentar soluções para que essa população, esse sênior, ele consiga se manter integrado na sociedade e, ficando integrado na sociedade, ele vai gerar emprego, ele vai gerar renda, ele vai gerar multiplicidade, ele vai gerar dinâmica do viver. Como é que a gente vai fazer isso, Cris? A gente vai utilizar, e estamos se utilizando cada vez mais, de novas tecnologias. A biotecnologia, a própria biociência, né, com o uso de inteligência artificial, machine learning, né, computadores quânticos vão permitir que a gente consiga, né, superar cada vez mais 3 grandes questões que a humanidade viveu, que foi a fome, que foi as grandes epidemias e que foi a guerra. Hoje a gente encontra algumas questões como essa muito pontuais, o próprio Covid-19, a gente percebeu o quanto que a humanidade foi rápida em apresentar em 2 anos uma vacina, se nós compararmos, por exemplo, com a peste negra, né, na Europa no século XVI, século XV, que dizimou quase a população inteira. Então, as novas tecnologias vão permitir que a gente viva e viva com mais qualidade. A questão, professor Fernando, das terapias imunológicas, com a sua expertise, o senhor pode nos dizer que elas já são realidade? Eu diria, Cris, que elas não só são realidades, né, mas a gente tem cada vez mais, numa sociedade onde você vai ter menos emprego e mais trabalho, isso significa que nós estamos apostando muito na qualidade de vida. É só ver nessa essa mudança que ocorreu aí durante a pandemia. Nós tínhamos um hábito, né, de ir todo dia ao trabalho, né, nos deslocamos assim, chegávamos a ter horas e horas no trânsito para chegar no trabalho e ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa que a gente fazia em casa. Então, a pandemia permitiu que a gente começasse a diluir esse tipo de atuação e apostar na qualidade de vida. Apostar na qualidade de vida significa que a gente tem que mexer, acima de tudo, com a nossa inteligência emocional. Mexer com a inteligência emocional significa que as pessoas poderão, né, procurar uma existência melhor, se reconhecer melhor nesse novo mundo e, acima de tudo, né, manterem aquilo que a gente sabe fazer de melhor, né? É viver, é conviver, é produzir
e é interagir com essa sociedade que necessita muito desse tipo de atitude. Para encerrar, professor Fernando Potti, eu lhe pergunto: o senhor é fã do tempo natural? E com isso eu quero dizer que secundar o tempo mecanizado? Eu diria, Cris, que eu sou apaixonado, né, pela possibilidade e pelos enigmas da vida, né? Então isso faz com que diariamente, eu acho que não só eu, todos nós, inclusive você, a gente acorda todo dia, né, se perguntando qual é o nosso propósito, qual é a nossa visão de mundo e o que nós podemos fazer para agregar cada vez mais. E aí me lembra uma pergunta feita para Elza Soares: quantos anos você tem? E ela disse: eu tenho todo o tempo da vida. O que significa isso, né? Independente de eu estar me limitando com questões de idade, eu vou avançar para poder construir cada vez mais uma vida melhor para mim e para os meus pares, as pessoas que estão no meu entorno. O grande desafio, né, e que fique essa mensagem final, Cris, o grande desafio de todos nós é aproveitarmos essas oportunidades e oferecermos cada vez mais serviços e produtos para essa população sênior que não para de crescer. É o que nós fazemos aqui na GBG Senior Tech, selecionando e investindo em startups que apresentem produtos e serviços para a geração 50+. Excelente, professor. A sua entrevista é uma injeção de ânimo. Muito obrigado pela sua presença no De Bem com a Vida. Eu que agradeço, Cris.